O ano era 1940 e os quadrinhos do Batman davam uma excelente lucratividade para os bolsos da DC. Porém, os editores obviamente queriam ganhar mais, por isso que pediram para Bob Kane, que foi o criador do Batman, criar algo que pudesse atrair mais os fãs. Com essa requisição em mente, Bob Kane pensou o seguinte: bem, Batman veio de Sherlock Holmes, logo se eu usasse um ajudante para ser o interlocutor de sua história, assim como Watson, poderia dar certo. Pensando nisso, ele pegou alguém que servisse para o Cavaleiro de Gotham conversar, explicar os seus planos e as suas ações, assim como Watson fazia com Holmes. Mas tinha uma outra grande questão. Os editores da DC queriam um personagem que tivesse uma grande identificação com o público que liam as histórias, as crianças. Por conta disso, Bob resolveu que esse ajudante fosse um pupilo do Homem-Morcego, uma espécie de aprendiz. E assim surge Robin, um ajudante do Homem-Morcego para combater o crime. E cara, assim que ele foi lançado, foi um mega sucesso. As vendas do Homem-Morcego praticamente duplicaram, e essa fórmula foi praticamente copiada por todos os outros heróis. E por conta desse tamanho sucesso, hoje aqui no Nerdástico, vamos falar um pouco sobre todos os Robins da DC. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! O primeiro herói que vestiu o manto do Robin foi o jovem Dick Grayson, que para muitos é o Robin favorito. Tanto é que quase sempre é esse personagem que aparece usando o manto do aprendiz de Batman em outras mídias. Sua história começa quando ele ainda se apresentava com os pais no circo de Gotham. Ele e seus pais eram conhecidos como os Graysons voadores. Porém, como em Gotham a máfia é muito poderosa, ela obviamente queria extorquir o dono do circo que a família se apresentava. Porém, o mesmo recusou a pagar o que os mafiosos pediam. E obviamente, como bons mafiosos que são, resolveram sabotar o circo. E assim, na noite de apresentação dos Grayson, eles ferraram com os trapézios e o pequeno Dick acaba testemunhando a morte de seus pais. Ocorre que Bruce estava nessa apresentação de circo e, com pena do garoto, resolve se tornar tutor dele. Afinal, ele se identificava com a criança por conta de também ter visto seus pais morrendo na sua frente. Assim, sob a guarda de Batman, Dick começa a ser treinado pelo Homem-Morcego e em pouco tempo começa a ajudá-lo a combater o crime. Pode-se dizer que Grayson foi de fato o melhor de todos os Robins, tanto que ele foi além de ficar na sombra de Batman. Ele foi o líder dos Jovens Titãs várias vezes e após isso ele chegou a aposentar o manto de Robin e assumir o seu novo manto, Asa Noturna. O legal é que esse nome veio por conta de uma história que ele ouviu de Superman, na qual ele contava que existia um herói kryptoniano que se chamava Asa Noturna. E além desse vigilante, ele também chegou a usar o manto do próprio Batman, do próprio Homem-Morcego, quando Bruce foi dado como um morto. Cara, usar o manto do Batman é um bom motivo pra saber o quão foda esse personagem é. Atualmente na saga Rebirth, Dick Grayson atua sobre o manto de Asa Noturna e continua líder dos Titãs. E quando ele não está com os Titãs, ele está com Damian combatendo o crime. Personagem esse que falaremos mais tarde. Se Dick Grayson foi o Robin mais obediente e correto, Jason Todd não seguia o mesmo caminho. Jason era filho de uma usuária de drogas que morreu de overdose e o seu pai era um capanga do Duas Caras, vilão do Batman. Logo desde cedo, o garoto acaba vivendo nas ruas e acaba tendo que roubar para sobreviver. Em um desses assaltos, ele tem a brilhante ideia de roubar as rodas do Batmóvel. Móvel. Ocorre que, obviamente, ele é pego pelo Homem-Morcego e o mesmo acaba conhecendo toda a história do garoto e percebe que a raiva dessa criança podia ser usada para combater o crime. Como o manto de Robin estava vago, ele resolve treinar o garoto para combater o crime no lugar de Dick Grayson, que agora estava sob o manto de Asa Noturna. Porém, diferente de Dick, Todd era muito mais violento e temperamental que seu antecessor, e chegava a não seguir os códigos ensinados pelo Cavaleiro Negro de Gotham. Um exemplo disso é que ele quase mata Duas Caras após descobrir que o vilão tinha matado seu pai. O fato de ter um jovem rebelde sob o manto de Robin não agradou muitos fãs. Tanto é que no famoso quadrinho Morte em Família, esses mesmos fãs demonstraram seu descontentamento com o sidekick de Bruce. Nessa história, Jason descobre que sua mãe não era aquela que tinha morrido de overdose. Logo ele sai em busca da mesma. Porém, ele descobre que ela trabalhava para o Coringa. E ele acaba sendo capturado pelo vilão e acaba morrendo junto com sua mãe em uma explosão orquestrada pelo palhaço do crime. Ocorre que esse rumo que a história tomou não foi decidida pelos roteiristas, e sim pelo público. A DC fez uma campanha na qual os fãs deveriam ligar para um determinado número e decidir se Robin deveria morrer ou não. E por apenas 75 votos, o público decidiu pela sua morte. Na verdade, não foi apenas a impopularidade que fez o público desejar a morte de Todd. Outro fator muito importante deve ser considerado. Anos antes de Morte em Família, tinha sido lançado o perfeito e incrível Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. E nessa história que se passa em uma Gotham futurista, tem um Batman aposentado. E ele está aposentado por conta da morte do Jason
pelas mãos do Coringa. E o que isso tem a ver, se você deve estar perguntando? Tem a ver que todas as histórias do Batman, após o Cavaleiro das Trevas, meio que tentava contar o caminho que fez o Homem-Morcego chegar àquele ponto. Por isso era necessário que Todd morresse, para que essa história pudesse chegar mais próximo. Então a morte do garoto era uma questão apenas de tempo. Porém, como ele é um personagem de quadrinhos, ele não ficaria morto por muito tempo. Assim, posteriormente, o seu corpo é colocado no Poço de Lázaro por Talia al Ghul. E assim ele volta à vida, porém usando um manto de capuz vermelho, obviamente buscando vingança contra Coringa por ter matado ele, e também contra Batman por não ter vingado ele matando o palhaço do crime. Mas ele acaba falhando e o Joker acaba explodindo de novo o local onde eles estavam. Posteriormente, ele meio que vira um justiceiro, mas acaba sendo muito mais violento que o Batman, e o mesmo não tem nenhum código de conduta que o Morcegão tem. Se Dick foi o mais habilidoso e Todd o mais rebelde, pode-se considerar que Tim Drake é o melhor Robin quando o quesito é investigação. Tanto que o próprio, ainda criança, conseguiu descobrir a identidade de Robin em Batman apenas através da dedução. E como foi que ele fez, você pode me perguntar? Tim, assim como Bruce, estava no fatídico dia da morte dos Graysons voadores, e ele tinha visto vários dos movimentos acrobáticos que a família de trapezistas fazia. Posteriormente, ele viu esses mesmos movimentos sendo realizados pelo Robin, que ainda era Dick Grayson na época. Logo, ele deduziu que Robin só poderia ser Dick Grayson, e como Bruce era o seu tutor, provavelmente ele poderia ser o Cavaleiro das Trevas de Gotham. Porém, Batman recusa-se a dar o manto ao garoto, já que ele ainda estava muito mal pela morte de Jason, mas é convencido pelo Asa Noturna Dick Grayson, logo ele acaba dando o novo manto ao garoto. Porém, infelizmente, após um período usando o manto de Robin, ele é obrigado a desistir, pois seu pai descobre isso e o proíbe. Anos mais tarde, ele volta a assumir o manto de Robin e quase chega a usar o do Homem-Morcego, pois Bruce é dado como morto. Porém, como é dito anteriormente, Dick que acaba assumindo esse manto e escolhe para ser o Robin o jovem Damian Wayne, mas ele acaba tendo essa escolha porque considerava Tim como um igual, não um aprendiz. Porém, Drake não aceita muito bem essa decisão de escolher Damian como novo Robin e também não acredita que o seu mestre, Bruce, estava morto. Como dito, ele era o melhor detetive e assume um novo manto, Robin Vermelho, e sai à busca de Bruce. Atualmente, na nova saga Rebirth, Tim Drake faz parte de um grupo comandado pela Batwoman e que tem a Salteadora, a Órfã e o Cara de Barro como parceiros. Pode ser considerada como a primeira Robin do universo regular. A garota era filha de um dos inimigos do Batman, o Mestre das Pistas. Descontente por seu pai sempre acabar voltando ao crime, ela mesma decide virar uma justiceira, assumindo o manto de Salteadora e resolve tentar capturar o seu pai. Nisso ela acaba conhecendo Tim Drake, que na época usava o manto de Robin, e ambos acabam tendo um relacionamento amoroso. Tanto que Batman chega a treiná-la, porém não dá um manto ainda de Robin para ela. Mas mesmo assim, ela, sob o nome de Salteadora, continua combatendo o crime. Tanto que ela acaba sendo pega por Máscara Negra, um outro inimigo do Batman, que a tortura a fim de descobrir a identidade do morcego. Ela até consegue sobreviver disso, porém acaba morrendo no hospital. Mas, de novo, como quadrinho é quadrinho, descobre-se que Stephanie não tinha morrido. Bruce trocou seu corpo pelo de uma garota semelhante que tinha morrido de overdose no hospital, para que assim ela tivesse mais segura, já que ninguém saberia que ela estava viva. Atualmente, na versão Rebirth, ela junto com Robin Vermelho, a Órfã e o Cara de Barro formam um time de combate ao crime em Gotham, que é liderado por Batman. Antes de ir para o último Robin, vale a pena citar alguns que, embora não sejam do universo regular, merecem um lugar aqui nessa lista. Por exemplo, Carrie Kelly, que foi a Robin da maior obra do Homem-Morcego, e que já até citamos antes, que é o Cavaleiro das Trevas. Outro também que merece ser citado é John Blake, que meio que foi o Robin da trilogia Dark Knight. Eu digo meio, pois ele não chegou a usar o manto, mas segundo o próprio Nolan, ele foi uma espécie de homenagem do filme a todos os Robins dos quadrinhos. E para terminar, vamos falar do último Robin, Damian Wayne. E com esse sobrenome fica meio óbvio saber de quem ele é filho. Damian é nada mais nada menos que filho de Bruce Wayne com Talia al Ghul. Damian desde cedo foi treinado pela Liga dos Assassinos para se tornar o assassino perfeito. Porém ele acaba seguindo o pai e é acolhido pelo mesmo. Após eventos de Batman Rip, onde Bruce é dado como morto, Dick Grayson assume o manto de Batman e coloca Damian como Robin. Porém o mesmo acaba sendo tão complicado quanto Jason Todd, já que ele era muito convencido e muito orgulhoso. Mas após um tempo acaba seguindo os ideais do pai e se torna um dos melhores Robins que já existiu. Vale lembrar que Damian originalmente foi criado em uma realidade alternativa no quadrinho
Batman Filho do Demônio, em 1987, mas só em 2006, no arco Batman e Filho, que o herdeiro dos Waynes foi introduzido. O personagem também é retratado em outras mídias, como no jogo Injustice e também nos filmes do novo universo animado da DC, que vai ter um episódio logo aqui no canal. Mas voltando à sua história, assim como Jason, Damian também acaba morrendo, e dessa vez foi por um clone mais velho seu, que foi criado pela própria mãe. Cara, que família fantástica. Porém, assim como Jason, assim como Stephanie, assim como todo mundo dos quadrinhos, ele volta à vida com um fragmento de caos, de Apocalipse, não sei o nome dessa cidade, infundido com os faces de Ômega de Darkseid no corpo de Damian. Embora ele seja muito orgulhoso, o jovem Wayne tem em Dick, seu irmão mais velho, diferente do que ele sente por Jason Todd, já que ele não confia no capuz. Afinal, várias vezes ele traiu seu pai e também os outros Robins. E para terminar, ele nutre uma rivalidade imensa com Tim Drake. Na saga atual Rebirth, ele é um dos líderes dos Jovens Titãs e às vezes atua junto com Asa Noturna, ou então com John Kent, filho de Superman e o atual Superboy. E bem, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like para nos ajudar, e também ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também, se quiser, pode colocar alguns temas aqui nos comentários para a gente falar futuramente. É isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!